Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração. A grande realidade, queridos, andar com Deus, né? Em cada amanhecer, Jesus falou sobre o pão nosso de cada dia. Mas o que seria isso? O alimento espiritual. O alimento espiritual, suas palavras, seus ensinamentos, colocar dentro do coração e vamos lá, praticar. Uma das coisas que Jesus ordenou foi o perdão. E na oração do Pai Nosso, ele fala sobre o perdão. Bem, aí muitas pessoas dizem assim, mas há casos, há pessoas, que a coisa foi tão séria, tão grave, que é impossível. Nunca diga é impossível, porque para Deus não é impossível. A questão é que a natureza humana, ela é muito forte. E ela tenta prevalecer. Imagine. Muitos chegam a dizer, porque não foi com você. Pessoas se dirigem a outras e dizem, porque não foi com você. Quem passou fui eu. E Jesus? O que dizer? Ele foi quem passou, ele foi quem sofreu. Então ele disse, faça. E aí? Bom, nós vamos fazer uma oração na abertura do nosso programa. Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. O meu abraço a todos os amigos e companheiros aí da Rádio Metropolitana. Deus abençoe, diretores, funcionários, locutores e a todos. Deus abençoe abundantemente. Meu abraço. Mas nós precisamos estar ouvindo a palavra, porque a natureza, voltando terreno, ela tenta dominar, queridos. Então vamos lá, vamos iniciar com uma oração de agradecimento a Deus e vamos então ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, porque o Senhor está em toda parte, em todos os lugares. Não há um lugar neste universo em que o Senhor não se faça presente. Sim, na Tua onipresença. Posso me lembrar do salmista Davi, que entendendo a grandiosidade do que nós estamos contemplando, disse, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao céu, se lá eu fizer a minha cama, ali também eu te encontro. Então o Senhor está em todos os lugares. Pai Celestial, o Senhor que conhece o coração de cada um. Nós rendemos graças, agradecemos pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo dia, pela noite, por todas as coisas boas, porque cremos e entendemos que tudo quanto o Senhor fez de forma perfeita e maravilhosa. O ser humano destrói o que o Senhor criou de modo tão sublime, tão perfeito. Senhor, nós agradecemos sim por cada dia, pela Tua mão poderosa que tem nos sustentado e nos sustenta. Como o Senhor diz, feliz é aquele que vive da fé. Sim, aquele que habita no Teu esconderijo, aquele que verdadeiramente descansa no seu coração, numa confiança na Tua palavra, viva, poderosíssima, eficaz. Senhor, cremos porque o Senhor não está com as mãos encolhidas. O Senhor estende as mãos para abençoar, para socorrer, para libertar, para salvar. Pai, nós agradecemos os Teus cuidados. Graças damos, sabemos que o Senhor está sempre pronto a nos ensinar, a advertir, a alertar, como também a nos conduzir. Nosso Deus, agradecemos por tudo e pedimos, fale conosco. A Tua palavra é viva, as Tuas palavras, Senhor, enchem o coração. Pai, muito obrigada por tudo. Nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém.
Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Bem, então, nós vamos agora a um pedacinho, trechinho da oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Bem, queridos, quando se ouve a Jesus, as palavras de Jesus, nós não estamos ouvindo para simplesmente ouvir e deixar de lado, ou para aquele momento e ponto. Não. Se Jesus nos ensina, Ele quer que coloquemos em prática. Se Ele nos ordena, não é diferente. Mais ainda. Então Jesus ensinou. Olha, os discípulos pediram a Jesus que Ele ensinasse-os a orar. E aí Jesus então começou a ensinar a oração do Pai Nosso, que nos dá bases firmes e sólidas para orações, para que possamos colocar tudo diante de Deus e receber dele o que necessitamos. Mas chega um momento em que ele diz que o perdão, ele tem uma balança de equivalência, ou seja, pesa para os dois lados. Assim como Deus, como Jesus Cristo foi à cruz, derramou seu sangue pelos pecadores para salvá-los, assim também, quem recebe o perdão de Jesus pelo seu sangue, sem derramamento de sangue, com o coração aberto, vai liberar perdão total e completo. Porque Jesus derramou o seu sangue, Jesus, para a purificação de pecados. Então, há um momento do Pai Nosso em que diz assim, é Mateus capítulo 6, verso 11. Quando ele fala do pão, que é o alimento, ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, me dá o pão do céu, que é a palavra do Senhor. O pão é a palavra. Jesus usou como exemplo também o pão para o seu corpo. Por isso a Santa Ceia. Mas então, pela palavra, aí ele diz, né? Então nós devemos orar a Deus, ao Pai, e dizer: perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, e quando a pessoa se acha 100% certa em todo o tempo? Você conhece pessoas que nunca erram e não admitem errar? Mas como? Como pode existir um ser humano na Terra que nunca erre e nunca tenha errado? Até pessoas atribuem a determinadas personalidades, tá? Fulano é infalível, fulano é infalível. Não. Vamos lá. Então Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas ofensas. Assim, ou seja, olha a balança aí, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para que haja perdão sincero, completo e perfeito, tem de sair de lá de dentro do coração todos os sentimentos contrários ao ofensor. E aí, como fazer isso? Então, é uma luta. Pode-se dizer entre a carne, a vontade humana e o Espírito de Deus, que quer que obedeçamos a palavra dele. Então, pense nisso. Uma mãe e um filho e uma mãe. Me lembro de uma certa matéria de uma mãe cujo filho recebeu tudo que ela podia dar em termos, o que ela pôde oferecer a ele, de educação, de orientações, de amor, né, de ensinamento, de repreensões e investimento material do que pôde dar.
mas ensinando sempre o filho. Não vá além do que podemos. Não põe a mão onde você não pode. Não põe a mão no que é dos outros. Sempre ensinando aquele filho. Mas o que muita gente não sabe é que Satanás, o diabo, ele é tentador. E muitas vezes ele vai forte nas vontades, nos pensamentos, e vai lá e joga aquele combustível violento, e a pessoa diz assim: eu não aguentei. E esse filho cometeu um roubo, esse moço, esse tal moço, cuja mãe fez o que podia por ele. Então ele cometeu esse crime. E aí, preso, a mãe desesperada só perguntava a ele: por que você não me ouviu? Por que não me ouviu? Por que eu falei tanto e você não ouviu? Por que você não ouviu? Queridos, muito mais Deus. Nós temos então a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus que nos ensina, nos educa conforme a sua vontade. Deus, como Pai, Ele ensina os seus filhos em todos os sentidos e aspectos. Então, há coisas que pessoas dizem assim: isso é impossível. Bom, impossível se a natureza humana estiver no controle, domínio total. Mas se houver uma voluntariedade, um quebrantamento para ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus, então não será a vontade humana, será a vontade de Deus. Aí entra a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse isso. Então eu vou ler para você. Quando ele diz assim, ó, vou mostrar para você. Eu iniciei no 11, eu estou em Mateus, capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Então, Jesus, quando ensinou aos discípulos, ele disse assim: portanto, vós orareis assim. Jesus ensinou aos discípulos. Quem quisesse ouvir e receber. Então, ele disse: portanto, vós, ou seja, para você é assim. Jesus falando, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Os filhos santificam o nome do Pai, ou seja, reconhecem que o nome dele, o nome de Jesus, tem de ser levado a sério, tem de ser respeitado, honrado. Então, santificado seja o teu nome, ou seja, que as pessoas vejam que o Senhor é real e anda comigo, eu ando com o Senhor. O sentido que Jesus estava ensinando. Aí ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É isso. Seja feita a tua vontade. Agora. E agora? Então, aí ele diz: seja feita a tua vontade. Ele está ensinando aos discípulos para dizer: olha, há momentos em que vocês vão querer fazer a vontade de vocês. Mas essa vontade vai contra a vontade de Deus. Em alguns momentos ou em muitos momentos. Aí você vai ter de fazer a sua escolha. Ou você faz a sua vontade e fica satisfeito. E se essa vontade for contra a vontade de Deus, você cria uma barreira, uma inimizade entre você e Deus gratuita. Tipo, Deus está me mandando perdoar, mas eu não consigo. Não, peraí. Se Jesus perdoou, nós também podemos. Se Ele fez, nós devemos fazer. Aí, tem de deixar de existir a nossa vontade para fazermos a sua vontade. Esse é um dos exemplos de vontades humanas e a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para o ser humano é que ele tenha o coração limpinho,
sua mente limpinha, seu corpo limpinho, que ele não guarde ódio no coração, porque o ódio vai contaminar tudo. Que ele não guarde nem a raiva, nem a ira. Então ele diz aqui, ó, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só. Ou seja, que aqui nesta terra você faça a vontade de Deus, como os anjos fazem lá no céu. Então, é necessário deixar de lado a própria vontade. Aí você diz assim, mas é muito difícil. Enquanto as nossas vontades dominarem, não vai haver prazer nenhum em fazer a vontade de Deus, contrariando as nossas. Então você veja que os ensinamentos de Jesus são simples, mas são muito fortes. Porque vão mexer com a natureza humana. Dizer assim, eu não posso. Não pode se não quiser, se não estiver disposto ou disposta, não é? A fazer o quê? Renúncia. Ou as renúncias. Então ele diz, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus, que é uma ordem dele, é que todo ser humano libere o perdão. E quando a pessoa diz, não consigo, então ela não está disposta a fazer a vontade de Deus. Não consigo. É preciso renunciar ao eu. Aí nós temos que ter uma visão mais ampla das coisas espirituais. Porque se não houver o perdão liberado lá do coração, fica uma barreira entre quem não libera e o próprio Deus. Aí eu te pergunto, quem vai abençoar? Como vai receber bênçãos? Como vai vencer nesta terra? Se Jesus veio exatamente para isso, para ajudar, para dar vitórias, para abrir caminhos. Exemplo disso é que ele deu aos discípulos, ele outorgou aos seus discípulos o direito, o poder de usarem o seu nome. Mas uma pessoa que não libera o perdão não está obedecendo a ele. Como vai usar o seu nome? Como vai agradar a Deus? Pense nisso. E agora nós vamos a outra parte do nosso programa e vamos então refletir. Estamos aqui em Graça sobre Graça e eu volto já já. Muito bem, graças a Deus. Então nós estamos aí na série Perdão. Bem, queridos, você conhece alguém, tem alguém da sua família, alguém das suas relações que é aquela pessoa de coração muito duro, é aquela pessoa muito difícil? Chame essa pessoa, convide a ouvir, a participar, a acessar aí o nosso Graça sobre Graça, pelo Facebook, facebook.com/Gorete Moura Oficial. facebook.com/Gorete Moura Oficial. Ou pelo e-mail, se você quer, vamos lá, passe aí passe-nos. Se você quer passar a sua história para nós, tá? Você pode passar por e-mail, pastor@goretemoura.com. Agora, convide seus amigos, compartilhe com eles, porque, queridos, sem o coração limpo, sem liberar perdão, sem limpar o coração, sem tirar a raiva, ninguém vai entrar na presença de Deus, não. Ele diz, só os limpos, só os puros de coração verão a Deus. E agora? Muito bem. E então, queridos, nós não podemos interpretar a Bíblia a nosso bel prazer. Isso, queridos, seria gravíssimo, tá? É preciso ter muito cuidado. O que está dito por Jesus está, não se pode mudar nada. E ele diz, os céus e a terra, ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Então,
se nós colhemos o que nós plantamos, nós devemos até nos alegrar, porque se nós iniciarmos uma nova plantação, então de agora em diante haverá, não é, uma nova colheita. Aí muita gente então diz, mas é muito difícil liberar perdão quando a ofensa foi violenta demais, quando houve isso, aquilo outro. Bom, a coisa é lá dentro do coração, é lá dentro da memória. Há casos que você diz, meu Deus, não é possível que o ser humano tenha sido capaz disso. Mas Jesus disse. Então, na oração do Pai Nosso, você vê aquela balança de equivalência para os dois lados. Então, Jesus disse, se nós perdoarmos, o Pai nos perdoa. Chegamos pertinho dele. Se nós perdoarmos os que nos têm ofendido. Então, nós liberamos essa pessoa. Aí, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando parte de nós? Bom, é difícil, não consigo. Mas aí é que entra o grande segredo da ajuda do Espírito Santo. Você não está só. O Espírito Santo está esperando que você o busque e decida fazer a vontade dele, a vontade de Jesus, para que ele então possa te ajudar. É aí que entra a grande diferença entre eu não posso e eu posso porque Deus me ajuda. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor, querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nos aproximamos de Ti. Chegamos à Tua presença, pelo caminho que o Senhor nos abriu, pelo Seu próprio sangue, pelo Seu próprio corpo. Como Jesus diz, como está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Pai, pelas palavras de Jesus, nós entramos no caminho, porque ouvimos o que o Senhor nos diz. E, Senhor, como sabemos, como o Senhor nos mostra, Senhor, se há alguma pedra no coração, se há um endurecimento, o Senhor não obriga, mas sabemos que as consequências são certíssimas. Porque Tu dizes, tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. O que o homem semear, isso ceifará. Plantou, vai colher. Então, Senhor, para que ninguém colha o fruto, Senhor, dessa dureza, dessa pedra que está no coração, Pai, buscando a Tua ajuda para quem, neste momento, se despoja de si mesmo para dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Cumprindo a oração do Pai Nosso, não apenas citando, não apenas, Senhor, falando, mas que a Tua vontade verdadeiramente prevaleça. Então ajude a cada um. O Senhor é poderoso para operar dentro de cada coração, despedaçando essa pedra, essa dureza, ajudando. Sim, nosso Deus, porque sabemos o quanto Jesus padeceu em favor do ser humano. E disse então que assim como Ele fez, nós temos de fazer. Não no sofrimento que passou, mas liberando o verdadeiro perdão. Então que a Tua paz enche esse coração. Que a Tua luz, Senhor, comece a brilhar sobre essa vida, esse amigo, essa amiga,
Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, sabe o quanto foi, Pai, profunda a ferida, mas o Senhor é poderoso para curar, sem deixar marcas nem cicatrizes, porque a tua obra é completa. Que a tua paz encha cada coração. Que o Senhor faça, Senhor, essa amiga olhar à frente para contemplar, Senhor, a grande colheita que virá. Pela tua paz, no sono tranquilo, na saúde, na família, Senhor, nos teus cuidados. Que a tua bênção, Senhor, venha sobre cada um. Que a tua bênção, Senhor Deus, seja derramada. Que domine esse território, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Pai, nós pedimos a tua bênção. Cremos e agradecemos. Que a tua luz seja manifesta em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final do nosso programa, série Perdão. Ajude seus amigos, porque sem liberar perdão, ninguém contemplará o céu não, meus amigos. Queridos, ninguém verá a glória de Deus. Jesus disse, só os limpos de coração o verão. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.